Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma grande bênção da parte de Deus para as nossas vidas, acolhermos hoje aqui o casal pastoral, o reverendo Wagner de Souza, sua esposa Ângela. Eu queria convidar o pastor Wagner para chegar, e ele vai ser o preletor de hoje à noite, o mensageiro de Deus para as nossas vidas. Quantos estão na expectativa pela palavra do Senhor? Pastor, muito obrigado, viu, irmã Ângela? Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. O pastor Wagner é o nosso pastor distrital, gente. É por ele, pela sua casa, que nós sempre oramos e devemos seguir orando. Uma grande responsabilidade que lhe tem sido confiada já, eu acho, mais de 12 anos, né, pastor? Já está no 3º mandato, com a graça de Deus. E assim, a nossa família nazarena distrital tem seguido confiando aos cuidados do pastor Wagner o pastoreio desse rebanho, que não é pequeno, viu? E nós agradecemos a Deus, porque no Senhor Jesus, por seu Espírito, nós encontramos, né, a capacitação que a gente precisa para realizar aquilo que nas nossas mãos Ele vai colocando. Estenda as suas mãos, vamos abençoar desde já a vida do pastor Wagner. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor, que hoje à noite, ó Deus, chegou para ser o mensageiro do Senhor em favor da tua igreja que se reúne e que vai ao encontro daqueles que também nas nossas casas, nas suas casas, nos acolhem neste tempo tão especial de celebração, de ação de graças, que por seu Espírito os nossos corações, as nossas mentes sejam aquecidas, quebrantados e favorecidos, e que sobre a vida do pastor Wagner e de toda a sua casa também repouse a bênção do Senhor. Então assim nós oramos e nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, pastor. Olha, pode usar esse daqui, querido. A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Que bom, obrigado pastor Júnior pelo privilégio, pelo convite de poder participar dessa festa linda, 28 anos, lindo irmãos, graças a Deus. Eu sei que Deus tem sido bom com vocês e vai continuar sendo, porque Ele ainda continua trabalhando nos seus corações, e tenho certeza que também através de vocês, todas as vezes que nós chegamos aqui no púlpito, que eu chego no púlpito para pregar, eu sempre o faço com muito temor e tremor, porque compartilhar a palavra do Senhor é uma responsabilidade grande, principalmente nessa festa, com tanta gente bonita aqui, né? É verdade? Crente é bonito, não é verdade, gente? É, não é? Olha que crente bonito está do seu lado aí, olha, coisa linda. Se você pensou nessa hora que ele tem que se converter, não vale, hein? Tem que se converter ainda. Mas o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor é uma responsabilidade que Deus tem colocado no nosso coração. Eu já estou no ministério há quase 40 anos. Pode não parecer, né? Mas já tem esse tempo. Comecei novo também, né? Tem esse detalhe. Mas assim, esse temor e tremor de estar diante da igreja de Jesus e compartilhar é uma coisa que sempre tem estado no meu coração. E eu sempre tenho dito que eu tenho que compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, porque eu sou o primeiro a ouvir. E depois, quando eu prego, eu ouço de novo, né? Se não se converte, não tem jeito, né? Ouve tantas vezes, na hora que está estudando, preparando, pregando, o Senhor sempre fala comigo. E eu quero compartilhar um texto que eu também sei que é uma grande responsabilidade que Deus tem colocado no meu coração, de Lucas capítulo 11, verso de número
Lucas capítulo 1, desculpa. 1 e do 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 1, 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará um nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? João Batista é uma figura enigmática na Bíblia, né? Para quem ouvia naquela época, ele vivia, na verdade, no deserto, fazia parte, provavelmente, na sua vida adulta, de um grupo de nômades que vivia no deserto. E a palavra diz que ele se vestia com pele de camelo e a sua refeição era gafanhoto e mel silvestre. Era alguém que estava fora do círculo religioso de Jerusalém e era no deserto que ele pregava. Agora, a missão que o Senhor havia confiado à vida de João Batista era, com certeza, a mais digna entre os homens. Porque a missão de João Batista era de introduzir Jesus ao mundo. Ele era responsável, e foi o responsável, para anunciar a chegada do Salvador. Ele é a voz que clama no deserto. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, a gente vê que existe uma similaridade entre aquilo que João Batista estava fazendo, ou aquilo que João Batista fez, com a missão que Deus entregou para nós. Porque, de certa forma, nós também devemos ser mais ou menos parecidos com João Batista. Tudo bem que você não precisa ter a mesma dieta que ele teve, graças a Deus. Também não precisa se vestir da forma que ele vestia. Mas nós temos a responsabilidade que ele tinha, também é compartilhada conosco, de anunciar Jesus, de introduzir Jesus ao mundo. É nossa responsabilidade também levar Jesus para as pessoas, de ser a voz que clama na vida daquele que está no deserto, na vida daquele que está vivendo momentos difíceis, na vida daquele que está perdido, na vida daquele que está afastado de Deus. Mesmo dentro da religião, hoje o mundo está cansado dos religiosos, porque não é a religião que vai fazer a diferença na nossa vida, não é sermos religiosos, mas é a nossa comunhão com o Deus verdadeiro, e isso só acontece por intermédio da pessoa de Jesus. Quando a pessoa conhece Jesus, a sua vida é transformada. Quando a pessoa confessa Jesus como Senhor da sua vida, a vida dessa pessoa é transformada ao ponto de Jesus dizer que é um novo nascimento. Veja que coisa linda. Quando Jesus se encontra com o religioso, que é Nicodemos, João capítulo 3, Jesus começa a discutir e ele vai perguntar para Jesus a respeito de coisas que ele tinha dúvida. E Jesus diz para ele, Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ele não entendeu bem a história e ele levou isso numa perspectiva completamente natural. Mas como é que eu posso, agora que eu já sou velho, entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus fala, não,
Eu não estou falando do nascimento natural, porque nós temos uma data de nascimento natural. Eu sei o ano que eu nasci, não vou dizer, é evidente, porque senão você vai fazer o cálculo, mas nós podemos dizer 28 anos de Igreja do Nazareno Morungaba, não é? Nós temos uma data. Você tem uma data de nascimento que está lá no teu registro, que está no seu RG. Mas nós temos uma outra data de nascimento, que essa não tem a ver com o nosso nascimento natural, que é a data do nosso nascimento espiritual. O dia que você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você nasceu de novo. Ele o fez, na verdade. Ele mudou a sua vida, transformou a sua vida, perdoou os seus pecados e fez de você uma nova criação, uma nova criatura, de forma que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida em Cristo. E não só isso, porque o milagre não para aí. E o maior milagre que Jesus operou não é aquele, talvez não é a ressurreição de Lázaro, nem da filha de Jairo. O maior milagre de Jesus não é a cura do cego. O maior milagre de Jesus não é fazer o paralítico andar. Todos esses são milagres com M maiúsculo, porque são milagres, o conceito do milagre é uma ação de Deus de forma sobrenatural. Naturalmente aquilo não aconteceria, mas Deus o faz de forma sobrenatural. O maior milagre que Jesus operou foi na cruz do Calvário. Porque naquele momento em que Jesus morreu e que depois ressuscitou ao terceiro dia, Jesus operou o maior milagre, que é de abrir o caminho para voltarmos para a eternidade com Deus. Por isso ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O maior milagre de Jesus é ser o caminho de volta. E se você está do lado de alguém que confessou Jesus como o Senhor da sua vida, essa pessoa está no caminho para a eternidade. O nosso caminho não é uma igreja, não é verdade? Não é uma doutrina, não é filosofia. Nosso caminho é uma pessoa. Portanto, Jesus está acima de qualquer religião, Jesus está acima de qualquer igreja. Se Jesus tivesse uma igreja, seria a igreja de Nazareno. Tem algum batista aqui, algum presbiteriano? Dá briga isso, hein? Tinha um irmão que falou: João era batista. Acho que foi com o pastor Aguiar com vocês. João era batista. Falei, mas Jesus era nazareno. Mas o que importa é que nós passamos a fazer parte da igreja de Jesus no momento em que nós o confessamos como o Senhor da nossa vida. E aqui em Morungaba, quantas igrejas existem aqui? Pastor Júnior já falou, uma só. Existem várias denominações, mas só tem uma igreja aqui, que é a igreja de Jesus. E ela está reunida em vários lugares por aqui. Várias denominações, mas só tem uma igreja. E é essa igreja que você passa a fazer parte no momento em que você confessa Jesus como Senhor da sua vida. E a responsabilidade que nós temos é muito parecida com a responsabilidade de João Batista. Por isso, quando eu compartilho com você um pouco da vida deste homem, com certeza eu estou falando um pouco da minha também, e com certeza da sua, que são expectativas, eu não diria expectativas, mas são maneiras em que Deus quer nos usar para que nós possamos fazer aquilo que João Batista começou a fazer, que é justamente de anunciar a vinda do Salvador, dizer assim: olha, tem uma boa notícia para você, Jesus nasceu, Jesus morreu, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e nós somos testemunhas disso, da ressurreição de Cristo. Mas assim como João Batista
quando o anjo vai falar com Zacarias, o seu pai, lá no altar, um sacerdote que estava no altar, ele entrega para João Batista algumas expectativas de Deus, ou algumas formas com as quais Deus iria usar a vida de João Batista. E eu quero dizer para você que para nós não vai ser diferente, não deve ser e não pode ser diferente. Nós também temos que caminhar dentro dessas mesmas características que Deus colocou na vida de João Batista mesmo antes dele nascer. Você já pensou que ele falou assim, o Espírito Santo já estava com ele mesmo antes do nascimento? É lindo, né? A primeira coisa que o verso 14 nos diz é que ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. A primeira coisa que nós precisamos ser na vida das pessoas é bênção. Nós precisamos ser bênção e levar a bênção de Deus na vida das pessoas. É a primeira expectativa que Deus tem de nós, porque aqui nós estamos falando de coisas que nós podemos fazer. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez, e não existe nada que precisa ser feito para a sua salvação, porque já está tudo feito. O que sobra agora para nós, não aqui sobra no sentido de resto, mas como responsabilidade, é cumprir a missão que João Batista anunciou, que Jesus começou e cumpriu. E a Bíblia fala a respeito disso, que Jesus veio para salvar, para buscar e salvar aquele que estava perdido. A missão de Jesus não mudou até hoje. E é lindo ver a igreja em Morugaba cumprindo essa missão. Cada ano que eu venho aqui, tem mais gente aqui, pastor. Glória a Deus, aleluia. Isso porque, irmãos, não é por conta de números, não tem a ver com números. Tem a ver com vidas transformadas por Jesus. Tem a ver com a igreja cumprindo a sua missão. Mas olha, quando você... Eu acho que o probleminha fui eu, que apertei um botão que não devia apertar. Devo ter colocado no mudo aí, ó. Pode ver que eu coloquei no mudo. É o dedinho nervoso. Mas perceba que nós temos a responsabilidade e também o privilégio de sermos bênção na vida das pessoas. Quando você leva o evangelho ou você fala das boas novas de Jesus para alguém, e essa pessoa, através da sua vida, confessa Jesus como Senhor, ela é abençoada. Mas você é mais. Você é mais. Olha o privilégio, irmãos. O privilégio que nós temos de poder ouvir de alguém. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu já tive a oportunidade de ouvir isso de algumas pessoas. E eu também falo isso daquela pessoa que levou Jesus ao meu coração. O privilégio de dizer assim, olha, se não fosse por esta pessoa aqui, eu não teria conhecido Jesus. Que coisa mais linda. Irmãos, eu já ouvi isso de algumas pessoas, e eu falo isso sempre da pessoa que me evangelizou. Um militar aposentado, da Polícia Militar, aposentado, que era oriundo da Assembleia de Deus. Pensa num homem, sapatinho de fogo, pastor Júnior. Jesus. Cheio dos dons. E ele levou Jesus, não para a minha vida só, mas para a minha casa. Hoje ele já está com o Senhor. Mas toda vez que eu vou falar de testemunhar, de levar Jesus para pessoas, pode ter certeza que eu honro a vida dele. E olha, quando chegar no céu, ainda vou ter o privilégio, porque ele já está com o Senhor. Há uns 2, 3 anos atrás, o Senhor, ele foi para o Senhor, para o lugar que ele se preparou a vida inteira para ir. Não é? E tenho certeza que galardão ali não vai faltar, irmãos, porque pensa num homem evangelista. Ele chegou a ser preso, para você ter uma ideia. Ele foi preso porque ele estava lá na frente lá na 13 de maio, em frente à igreja,
fazendo evangelismo. E aí, ele era muito intenso em algumas coisas, ele acabou falando um pouquinho mal de alguns ícones da Igreja Católica. Aí o padre chamou a polícia e ele foi preso. Imagina, intenso, um homem muito intenso. Mas ele foi a pessoa que Deus usou. E eu tenho certeza que um dia eu vou poder chegar no céu e de repente olhar lá para o anjo Gabriel e falar assim, olha, vem aqui, ó, tá vendo aqui o irmão João? Foi ele quem pregou o evangelho para mim. E eu estou aqui porque Deus o usou para falar do evangelho para mim. Que honra, não é? Um dia eu tive o privilégio de tê-lo na igreja, um dia ele foi me visitar na igreja do Nazareno, e eu tive o privilégio de poder honrá-lo, porque ele não é da nossa denominação. Ou não era, né? Na época também. E poder honrá-lo, que coisa linda. Porque, irmãos, quando nós testemunhamos de Jesus para alguém e essa pessoa reconhece o poder de Deus e a ação de Deus na nossa vida, e essa pessoa abre o coração para Jesus, e ela o aceita como Senhor, e recebe a salvação que vem justamente dessa condição, de aceitar Jesus como Senhor, de reconhecê-lo como Senhor, e confessa Jesus, e essa vida é transformada, ela é abençoada, mas a gente é mais. Porque nós estamos justamente dentro daquilo que Deus falou para nós. Assim como João Batista, você também vai ter que ser bênção. Muitos vão se alegrar por causa de você. Muitos vão se alegrar no Senhor por causa da sua vida. E eu vou dizer para você que o que Deus tem colocado no nosso coração é esse desejo de estar disponível para ser usado. E não só fazê-lo de uma forma reativa ou passiva, mas de ativa. De nós termos a intenção de falar de Jesus para as pessoas, a intenção de ser bênção na vida das pessoas. Porque eu vou dizer para você que não tem privilégio maior do que alguém poder dizer assim, olha, foi através da sua vida que eu conheci Jesus. Assim como eu fiz com meu irmão João várias vezes. Algumas pessoas fizeram comigo algumas vezes. Pensa que orgulho santo. Não tem orgulho santo, né? Não existe, mas pensa se existisse. Porque essa deve ser a nossa responsabilidade. Saiba, ser bênção na vida das pessoas. Diz mais ainda, que no verso 15, que João Batista seria grande aos olhos do Senhor. Deus espera que nós também o sejamos. Porque muitas vezes as pessoas vivem hoje no mundo, no nosso mundo, as pessoas vivem tentando impressionar as outras pessoas. As pessoas vivem na expectativa de que os outros a percebam e que olhem para ela e vejam nela talvez alguém que teve sucesso, alguém que é grande. Tem muita gente que busca isso. Tem muita gente que busca, que está atrás disso, do reconhecimento, que está atrás do sucesso, está atrás de ser visto, de ser enxergado como alguém que talvez tenha dado certo, como alguém que tenha sucesso na vida. Tem muita gente que está atrás disso. Mas o desafio que nós temos aqui diante do Senhor é muito maior do que esse. Porque a nossa expectativa não deve ser grande aos olhos dos homens. Muitas pessoas o são, por vários motivos. Talvez pela sua carreira acadêmica, talvez pela sua carreira profissional, talvez por conta da sua vida, talvez grandes escritores, por conta dos seus pensamentos. Tem grandes homens que a história registra, e ainda hoje existem homens, grandes homens e mulheres que são vistos diante de todos os homens, mas que já receberam um aplauso, já receberam a glória aqui nessa terra. E quem já recebe a glória aqui nessa terra, já recebeu. Você já parou para pensar nisso? Que tudo aquilo que a gente busca para este mundo, e que a gente recebe aqui neste mundo, fica neste mundo. Agora, quando a gente decide ser grande aos olhos de Deus, isso quer dizer que as pessoas não vão ver, não vão reparar. Talvez até elas se enganem,
Porque João Batista foi uma pessoa muito criticada, principalmente pelos religiosos da época. Porque as pessoas iam para o deserto para ouvi-lo pregar. Ele não ia para Jerusalém, para o centro religioso. Não era ali que ele pregava. O púlpito dele não era o templo. O púlpito dele era o deserto. Imagina que a forma como ele pregava. Imagina a unção que ele pregava, porque as pessoas saíam para o deserto para ouvi-lo e ali elas eram batizadas. Porque João Batista só tinha uma mensagem. Ele não tinha outras, não. Ele não tinha um compêndio, ele não tinha um sermonário, porque a mensagem dele era uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era só essa. E todo mundo ia para ouvir. E ele falava contra os religiosos. Ele falava contra aqueles que simplesmente usavam a religião para serem grandes diante dos homens. Grandes diante de Roma, que era o império dominante na época de Jesus e de João Batista. Mas a Bíblia diz a respeito de João, e isso foi verdade na vida dele, que ele foi grande aos olhos de Deus, ao ponto de um dia, irmãos, você pensa, um pastor está pregando no deserto. E João Batista começa a rebanhar pessoas. Pessoas começam a seguir João Batista. João Batista começa a ter discípulos. E ele começa a formar uma igreja. Ok, entre aspas aqui, fazendo só uma analogia, a igreja não tinha começado ainda, mas olha, ele começa a ter seguidores, discípulos. Aliás, discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus, porque chega uma hora que Jesus começa também o seu ministério. Jesus chega perto de João Batista. João Batista batiza Jesus nas águas. Antes disso, quando Jesus está chegando, os discípulos estavam todos lá. A igreja de João Batista. E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele fala. Com toda a igreja dele, ele fala assim: ó, não sou eu, é ele. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda, não é? E aí o que acontece? Ele batiza Jesus, e Jesus vai para sua casa. E a Bíblia de João fala que 2 discípulos começaram a segui-lo. Foram seguindo Jesus de longe. Queriam saber onde é que Jesus morava. Jesus percebeu, chamou eles para sua casa, e Jesus falou com eles a respeito da sua missão. Eles voltam, e quando eles voltam, eles começam a falar: encontramos o Messias. Vai falando para os parentes, aí vem Pedro, vem um monte, vem Natanael, vai vir um monte. Eles começam a falar de Jesus para as pessoas. E o que começa a acontecer com a igreja de João Batista? Começa a diminuir. Porque os discípulos que eram antes de João começam a seguir Jesus. Jesus também começa a batizar. Não, na verdade ele não começa a batizar. Os discípulos começam, os apóstolos começam a batizar, mas Jesus estava lá. E a igreja de João começa a diminuir. E a igreja de Jesus, e os discípulos de Jesus, aqueles talvez mais antigos, o de João Batista, os discípulos de João Batista mais antigos começam, talvez chegasse para ele, a Bíblia fala a respeito disso: olha, o João Batista, não é possível, o Jesus, ele está lá pregando, e agora as pessoas estão seguindo Jesus, estão deixando de nos seguir. E João Batista diz o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Ah, gente, hein? Que rapaz encantador, porque ele sabia do lugar dele. E Jesus fala assim: olha, não tem homem nascido de mulher que é maior que João Batista, grande aos olhos de Deus. Ele não estava preocupado em ser grande aos olhos das pessoas, não, gente, porque ele sabia da missão. E ele estava cumprindo a missão. E o negócio dele é: eu vou ser grande aos olhos de Deus, vou cumprir a minha missão. E ele cumpriu a sua missão. Até o último suspiro de vida, ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. A igreja de João Batista praticamente se desfez, porque ele foi preso.
Mas não era isso que não era isso que importava para ele. O que importava para ele era anunciar o caminho, anunciar a pessoa de Jesus. Preparar o caminho para que Jesus fosse conhecido. E quando Jesus foi conhecido, ele ficou bem tranquilo, porque ele já tinha cumprido a missão que o Senhor o havia dado. E aqui tem um terceiro detalhe ainda no verso 15, que a Bíblia diz que além de ele ser bênção na vida das pessoas, grande aos olhos de Deus, a Bíblia diz que ele também seria consagrado. O verso 15 diz assim: ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Isso era um tipo de consagração que existia dentro do povo judeu, que era chamada de nazireado. O nazireu. O nazireu era alguém consagrado. Na verdade, quando a gente estuda o nazireado, a gente vê que ele é um protótipo da santificação, É um protótipo da consagração, da separação que nós temos que ter diante de Deus. Sabe quem era nazireu também? Sansão. Você acha que Sansão perdeu a força porque ele cortou o cabelo? Lembra o problema de Sansão? Que aí ele cedeu e cortou o cabelo dele? Por quê? Ao cortar o cabelo, o Espírito Santo se afastou dele, porque o cabelo era o símbolo da consagração, porque ele era nazireu. E João Batista, ele vem, essa palavra nézer, da onde vem o termo nazireu, quer dizer consagrar. Ele era uma pessoa consagrada. Então, antes, o anjo já disse para Zacarias: olha, ele não vai beber bebida fermentada, vinho. Por quê? Porque na consagração, a pessoa que é consagrada não pode, em momento algum, perder o discernimento. Porque quem bebe, perde o discernimento. Não é na primeira taça, não é no primeiro copo. Mas você pode ter certeza que depois do terceiro já perdeu. Não vai perder o discernimento. A Bíblia diz que ele não vai comer comida impura. O que quer dizer? Que ele não vai se contaminar. Porque comida impura, dentro do contexto judaico, e a Bíblia está muito claro na lei sobre o que o judeu podia ou não podia comer, os animais que eram considerados impuros, João Batista não iria comer. Ele restringiu tanto o seu cardápio que ele foi parar lá no mel silvestre no gafanhoto. Mas ele não comia comida impura. E a Bíblia diz que ele não ia cortar o cabelo. Por quê? Porque o cabelo era o símbolo da unção de Deus sobre a vida dele, a consagração. Foi por isso que Sansão perdeu a unção, porque era um símbolo da consagração. E aqui, quando a gente pensa nisso, a gente vê isso em João Batista, existe um paralelo muito grande aqui. Porque você não é chamado para ser nazireu, mas todos nós somos chamados à consagração. Todos nós somos chamados à purificação. Porque quando nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida e recebemos esse grande milagre dele, a primeira coisa, uma das coisas que Deus faz em nós, eu não vou dizer primeira porque não tem ordem, mas perdoar os nossos pecados, perdoar todos os atos que nós temos cometido até aquele dia. É o momento em que Deus perdoa a multidão dos pecados. Eu conheci Jesus 18 para 19 anos. Ou seja, quer dizer que antes disso, eu vivi no mundo. Eu era religioso, bem religioso, até pelo menos os 14 anos. Bem religioso. Ao ponto de ir na igreja, de ajudar a limpar, enfim, muito religioso. E eu fui, na verdade, conhecer Jesus de fato, na 18 para 19 anos, mais ou menos. E quando a gente conhece ao Senhor, confessa ao Senhor, a primeira coisa que acontece conosco, quando a gente reconhece Jesus, porque, irmãos, aqui acontece um mistério, um milagre muito grande na vida daquela pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Eu diria que como morta.
Porque é o que a Bíblia diz, que quando nós vivemos no pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Quando nós estamos vivendo a vida de pecado, a nossa vida natural, eu mesmo sendo religioso, por que eu era religioso? Porque eu era danado. A minha mãe não está aqui, mas se ela tivesse, ela ia falar para você. Eu fui danado. Então, a minha religiosidade era por quê? Porque eu sabia que eu aprontava muito, então eu ia falar assim, bom, pelo menos eu vou ver se eu dou uma equilibrada nessa balança, que eu aprendi assim, né? Que Deus ia colocar na balança aquilo que a gente tinha feito de bom e aquilo que a gente fez de ruim. Eu falei, esse negócio vai descompensar. Eu estou na roça, eu estou no prejuízo. Então eu era religioso por causa disso. Por causa do prejuízo. Mas quando que eu ia conseguir? Quando que eu ia conseguir equilibrar essa balança? Nunca. Nunca. Porque se a gente fizer uma continha bem interessante, bem simplesinha, o pecado, ele parte da onde? O pecado é o ato ou parte do pensamento? O que você acha? Pensamento. Quantos milhões de pensamentos passam na nossa cabeça durante o nosso dia? Quanto? Mais de 10 mil. Essa conta vai ficar boa. Vamos colocar 10 mil. 10 mil. Se dentro desses 10 mil, quantos desses 10 mil que a gente pensa são pecado? Vamos pensar, espera que a Siri está querendo falar aqui, deixa eu cortar. Vamos pensar, eu perguntei aqui, ela já respondeu aqui também, incrível. Bom, vamos pensar que alguém com 10 mil pensamentos no dia, desses 10 mil, 3 fossem pecado. Vamos pensar que fosse só 3. É um anjo já, né? Falta só ela. 3 por dia? Ok. Vamos multiplicar 3 vezes 365 dias no ano. Dá 1095, eu já fiz a conta antes. Multiplica 1095 pela sua idade. Ou para a idade que você tinha quando você... Eu era 18 anos, vai colocar 18. Em 1095 já estava dando 19 mil pecados e 20 mil pecados, mais ou menos. Se fosse só 3, mas não era. No meu caso, não era mesmo. Eu apanhava da minha mãe todo dia. E eu falo isso para ela hoje, ela fala, não, imagina. Eu falei, a senhora não lembra, mas quem apanha lembra. Eu lembro sim. E eu lembro de um dia, irmãos, de eu ter falado para meu pai, quando ele chegou, pai, hoje eu não apanhei, mas não demorou 5 minutos. Vai ter que ter todo dia. Ela fala, não, eu falei, 1095 vezes, vamos colocar 20 mil pecados? Qual seria o tribunal que absolveria alguém com 20 mil transgressões? 20 mil. Gente. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí você pensa, eu estava tentando de alguma forma pagar esses 20 mil. Com boas obras? Não era lá e ajudar a colocar flor na igreja, limpar os bancos. A gente fazia... Eu ajudava a freira, então a gente passava lustramóveis nos bancos da igreja, todo sábado, passava lustramóveis no banco. E eu falei, mas para que serve isso, né? Serve para ajeitar a carga. Que a pessoa vai sentando e vai arrastando, fica fácil de você colocar 10 pessoas num banco lá. Porque está lisinho, né? É estratégia. Mas quando a gente pensa nisso, nenhum tribunal absolveria alguém com essa quantidade de erros, de pecados ou de questões. Então a gente entende que quando Jesus perdoa a multidão dos nossos pecados, gente, nós estamos falando de algo que é maravilhoso. No momento que você confessa a Jesus, e você se arrepende, todos os seus pecados são perdoados. É a única vez que Deus perdoa pecados sem você ter que confessar um por um. Porque você não vai lembrar.
a multidão de pecados que você cometeu, imagina. Mas Deus recebe o seu perdão, porque naquele momento em que você, a pessoa que não tem Cristo, está morta nos seus delitos e pecados, Deus derrama da sua graça. E aí a gente tem um vislumbre de Jesus. Mais ou menos a visão que Isaías, é parecida com o que Isaías teve. Porque quando Isaías, lá no capítulo 6, quando ele vê o Senhor, ele diz assim que ele vê o Senhor assentado no grande trono. E a primeira coisa que ele faz quando ele vê a santidade de Deus é olhar para si mesmo e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, mas os meus olhos estão vendo. É mais ou menos isso que acontece. A graça de Deus, ela vem sobre o nosso coração. E naquele momento a gente consegue enxergar a santidade de Deus, a gente consegue enxergar Jesus, e aí a gente vai pedir perdão dos nossos pecados. E nesse momento Deus fala assim, Deus nos perdoa, Ele nos justifica, e Ele diz assim, não vou me lembrar mais desses pecados. Eles caem no esquecimento de Deus. Deus não se lembra mais daquela multidão. Elas estão todas perdoadas, porque são os pecados da nossa ignorância. Mas a partir daquele momento, os nossos pecados são perdoados e nós somos justificados por Deus. E o termo justificado vem da justiça mesmo, é do tribunal. É como se agora Deus dissesse assim, esta pessoa aqui, a partir de hoje, não tem mais nenhuma condenação sobre ela. Lembra Romanos 8? Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Todos os pecados foram cancelados. E agora ela começa uma nova vida. E ela vai começar uma nova vida. Mas dentro dela ainda existe a raiz do pecado. Aquilo que fez com que ela pecasse durante a vida toda. Porque ninguém faz curso de pecador. Alguém fez aqui? Não. Mas a gente já nasce com a tendência para o pecado, não é verdade? Queira ou não. É assim que acontece. Eu tenho um netinho de 3 anos. 3 anos e meio. E às vezes, algum tempo atrás, ele já parou com isso. Ele estava falando mentira. Aí a gente falava assim, opa, você está mentindo agora, não pode mentir. Aí ele parou, mas ele fez alguns dias, ele ficou mentindo. Mentira. Mas quem que ensinou esse menino a mentir? Eu não fui. Nem a avó, deve ter sido a mãe. Não foi a mãe também não, nem o pai. Não foi o pai também não. Não foi. Mas ele já tem a tendência. A tendência para pecar já está nele. O diabo é o pai da mentira. A tendência já está nele. Mas quando o Espírito Santo nos batiza com o seu poder, Jesus resolve esse outro problema, que nós já fomos perdoados os pecados, mas aí nós começamos a entrar na luta, porque a gente não quer pecar, só que a gente não consegue não pecar, porque o pecado é muito forte na nossa vida. A gente está com ele desde que nasceu. E quando o Espírito Santo nos enche com o seu poder, e quando somos batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o nosso coração é purificado. Então, queridos, nós temos que ter o nosso coração purificado e consagrado a Deus. Ninguém consegue sozinho se justificar. A autojustiça é impossível na Bíblia. Jesus precisa justificar você. Ninguém consegue sozinho se livrar da raiz do pecado. Só Jesus pode operar isso em você através do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 e 24. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Aí o verso 24 diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ninguém se santifica a si mesmo, mas quando nós nos consagramos, Deus nos santifica. Deus é uma obra de Deus na nossa vida. Agora precisa ter consagração, gente. Ele era consagrado. Ele já nasceu com a consagração, a Bíblia diz isso. Porque antigamente, antes do dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, em que o Espírito Santo foi derramado, poucas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Era uma coisa assim que Deus escolhia a dedo. Aí veio Elias, veio Eliseu, poucos eram cheios do Espírito Santo. Normalmente os profetas eram. Ou alguém ou reis também foram, sacerdotes. Mas era pontual. Mas quando o Espírito Santo é derramado, a possibilidade se abriu para todas as pessoas. O apóstolo Pedro fala isso. Porque quando
ele fala de Jesus, as pessoas entendem que eles mataram o Filho de Deus. E ele fala, e o que nós vamos fazer agora? Pedro fala assim, arrependei-vos e convertei-vos. Para vocês receberem o dom do Espírito Santo. Ele não é só para nós agora, mas para todos aqueles que o Senhor chamar. Nós estamos incluídos nisso. Portanto, queridos, nós precisamos receber esse enchimento na nossa vida. Se você ainda não se consagrou, e consagrar, irmãos, quer dizer se separar para Deus. Sabe como eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu estava lendo um livro que se chamava Santidade e Poder. Era o meu primeiro ano de seminário teológico, lá na Estrada da Ródia, pastor Júnior, no CIBIM, Seminário Instituto Bíblico da Igreja Nazareno, lá na Estrada da Ródia. 1989. Eu tinha tido o primeiro ano aulas com o reverendo James Elton Wood, que era o reitor do seminário naquela época. E ele dava aula de santidade. Eu saía da aula chorando, você imagina, não era pregação não, era aula. Ele é o maior exemplo para mim de uma vida santa, é aquele homem lá, que veio a falecer há pouco tempo, com mais de 90 anos. Foi o ano passado, retrasado, que ele faleceu. Reverendo Elton Wood. E eu estava lendo o livro Santidade e Poder. O livro Santidade e Poder é um livro de testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Aí tinha um testemunho lá que chamou a minha atenção, que era de um fazendeiro, que ele ia para o altar toda vez que tinha apelo para ser batizado com o Espírito Santo. Toda vez ele ia no altar, ele não era cheio do Espírito Santo. Toda vez ele ia no altar, não era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não confirmava no coração dele. E aí ele foi falar com o pastor e falou, olha, alguma coisa está errada, né? Você está consagrando a sua vida a Deus? Estou. Tem alguma coisa na sua vida que está em primeiro lugar? Não. E ele passou e falou assim, vamos orar, para Deus mostrar para você. E eles foram orar, e naquela semana, o fazendeiro se lembrou que ele tinha comprado um trator. E ele não deixava ninguém tocar naquele trator. Só ele dirigia. Era o trator que ele não compartilhava com ninguém. E naquele momento o Espírito Santo falou para ele, o trator está no primeiro lugar. E aí o que ele fez? Ele chegou lá no altar e disse para o Senhor, Senhor, hoje eu entrego o meu trator. E aí foi batizado com o Espírito Santo. Peguei para mim. Falei, eu vou fazer isso. Nós estávamos no período de férias do seminário, foi em janeiro de 1990. Janeiro de 90. Férias do período do seminário. O ano 89 inteiro, 2 matérias de santidade, doutrina da santidade 1 e 2. Eu chego e falo, bom, na época, eu e a Ângela, nós éramos noivos, eu peguei o meu caderninho e comecei a anotar tudo que eu tinha, ou o que eu achava que eu tinha. Eu tinha um carro, coloquei lá um Chevette, pus lá o Chevette. Pus lá um violão que eu tinha, pus lá a Ângela, que era minha noiva. Eu fui jogando. Eu tenho algumas capacidades de música, eu pus lá, comecei a colocar tudo que eu achava que eu tinha, que era meu. Aí dobrei meu joelho e falei para o Senhor, Deus, eu estou entregando tudo isso na tua mão, não é mais meu, é seu. E eu fui batizado com o Espírito Santo na minha casa, no meu quarto. Para mim, eu não quero dizer que isso é uma receita, tá, gente? Mas foi o que Deus falou comigo. Porque o livro é interessante a gente ler, porque o livro fala das experiências que as pessoas tiveram. Teve gente que riu, teve gente que chorou, teve gente que caiu, teve gente que não sentiu absolutamente nada, como eu, senti absolutamente nada. Mas a convicção no meu coração, naquele momento, veio do batismo. O Espírito de Deus se identificou com o meu espírito. E depois a gente começa a ver o fruto do Espírito nascer em nós, né? Porque o fruto realmente é a grande evidência. Deus plantou uma sementinha. E essa semente vai produzir amor. E o amor, com todos os seus derivados, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos os derivados do fruto. O fruto é o amor. E isso eu fui perceber na minha vida. Queridos,
nós precisamos nos consagrar a Deus, porque o verso 15 que fala que ele será cheio do Espírito Santo. Qual é a relevância disso para nós hoje, além da purificação? Porque a purificação, gente, é para nós nos tornarmos íntegros até a vinda de Jesus. O batismo com o Espírito Santo não é para a vida eterna, não. A vida eterna é a salvação. Porque você já confessou Jesus como Senhor de sua vida, está no caminho. Continue no caminho. Se você não sair do caminho, você vai para o céu. Você volta para o céu. Se você continuar no caminho. Mas o batismo com o Espírito Santo é para a gente viver a nossa vida enquanto vivemos aqui. Lá no céu ninguém vai precisar. Mas enquanto a gente vive aqui, para viver em fidelidade para com Deus, em santidade para com Deus, em perfeição para com Deus, a perfeição cristã, não é perfeição absoluta, a perfeição em amor. Mas olha, não é só isso, não tem a ver só conosco, mas tem a ver também com a missão. Porque a única hora, o único momento em que Deus diz que iria nos dar poder, o único momento na Bíblia em que ele fala que ele nos dá poder está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Gente, de novo, o que é mesmo? Opa! Aqui está. Eu preciso me consagrar para Deus purificar o meu coração, mas a partir daí vem poder de Deus para eu testemunhar. E o que é ser testemunha de Jesus? Vou dizer para você que a melhor mensagem não é aquelas que são pregadas nos púlpitos das igrejas. Essa não é a maior mensagem. A maior mensagem não é simplesmente abrir a Bíblia e ler um texto. Não é. Por quê? Porque muitas pessoas hoje podem dizer: ah, mas eu não acredito em Deus. Prova que Deus existe. Aí você vai tentar na Bíblia, falar assim, mas ele criou os céus e a terra, mas eu não creio na Bíblia. Mas a Bíblia fala, não, a Bíblia foi escrita por homens. Isso é o que o povo diz por aí. A Bíblia foi escrita por homens. Deus não tem como provar que Deus existe. Como é que você vai provar cientificamente que Deus existe? Apesar que hoje a ciência comprova, mas não vou entrar nesse mérito. Mas como é que você vai provar? Você tem que ter alguma forma de provar. E qual é a forma que Deus escolheu? É só você dizer assim, olha, antigamente eu era assim, eu vivia desse jeito, eu andava assim, eu pensava assim, eu fazia isso. Aí, teve um dia que eu conheci Jesus. Eu vou dizer para você, Jesus está vivo. Porque Ele falou comigo, Ele transformou a minha vida. E hoje eu vivo desse jeito. É a maior mensagem que você pode pregar para qualquer pessoa. Porque quando você diz assim, Ele fez em mim, quem é que vai dizer que você é mentiroso? Não, a sua vida mudou. Ué, você era de um jeito, você conheceu Jesus e hoje você é assim, quer dizer o quê? Que a sua vida foi transformada. E se a sua vida foi transformada, isso significa, e por Jesus, significa que Ele está vivo. Você é testemunha de que Ele está vivo. E quando você testemunha de Jesus, você está dizendo, ó, Jesus está vivo. Ele transformou a minha vida. Ninguém em sã consciência diz assim, você está mentindo. Você fala, não, você pode achar, só que a minha vida foi transformada. Você pode não acreditar, mas a minha vida foi transformada por Jesus. E eu vou dizer para você, Ele está vivo, porque Ele transformou a minha vida. Eu falo com Ele todo dia. E Ele fala comigo também. Ele ainda continua me abençoando, operando milagre na minha vida. Eu vou dizer para você, Ele está vivo. Você é a maior testemunha. Agora, Deus pede para a gente ser testemunha, mas Ele não deixa a gente na mão. Fala, não. Por que Ele fala que quando a gente vai fazer a missão, Ele estaria conosco todos os dias? É no poder do Espírito Santo, gente, habitando em nós. É o poder do Espírito Santo habitando no nosso coração. Quando você abre a sua boca para testemunhar, não são só as suas palavras que vão convencer ninguém. Não convencem, mas é a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. As pessoas pensam em poder, elas confundem poder com dom espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dom espiritual não é poder, não é sinônimo de consagração.
A igreja de Coríntios era uma igreja que Paulo fala no capítulo 1, vocês têm todos os dons aí, são uma igreja bastada, todos os dons têm na igreja de Coríntios. Aí vai lá para o capítulo 3, e aí ele fala assim, mas vocês são carnais. Ué, peraí Paulo, é da mesma igreja que a gente está falando? Que tinha dons e era carnal? Não, porque o dom é algo que Deus usa, do jeito que Ele quer e quem Ele quer, da forma como Ele quer, a hora que Ele quiser. E dom não tem a ver com consagração. E as pessoas buscam no espiritual achando que, porque teve um momento, principalmente na teologia dos anos 90, que era, o pessoal ia buscar poder. E aí apareciam uns camaradas no púlpito que chegava lá e dava Hadouken, né? Aí caía todo mundo. A Hadouken só vai entender quem tem mais um pouquinho de idade. Poder. Aí eu jogava paletó, soprava. Porque isso para as pessoas era demonstração de poder. Mas não é esse o poder que Deus disse que vai dar. O poder para testemunhar. É quando você abrir a sua boca, o poder de Deus estará sobre você. Se você sair batizado com o Espírito Santo. E não serão as suas palavras que irão convencer, mas as dele. O Espírito Santo falará na sua boca. Aí você vai chegar depois e falar assim, gente, eu nem lembro o que eu falei. Falei tanta coisa que eu nem lembro mais. Não é mesmo? Porque não foi você que falou. Consagração. E termina aqui com o verso 16 e 17. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel, o seu Deus. Irá diante do Senhor, e o espírito de poder, e no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais dos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Elias foi apenas uma referência do que João Batista também foi. Um homem como qualquer um de nós, mas usado por Deus, cheio do Espírito Santo, entendendo a missão, indo cumprir a missão de levar Jesus para as pessoas. Você não precisa fazer mais nada, irmãos. Nada. Se você fizer só isso, já está bom. Porque a nossa missão é essa. Você pode servir na igreja, mas o teu trabalho de servo é lá fora. É ali que você vai servir Jesus de verdade. A missão se cumpre lá fora. É quando a gente começa a falar de Jesus para os nossos familiares, para aquelas pessoas que trabalham conosco, para aquelas pessoas que nós encontramos, às vezes de uma forma fortuita, a gente acha que foi sem querer. Não, foi não. Aquela pessoa que começa a conversar com você, começa a contar a vida dela, começa a falar dos problemas, aí você pensa assim, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver? Deus colocou aquela pessoa, porque você tem a resposta para ela. Você tem a resposta para os problemas dela. É Jesus. E é só você falar. Deixa o Espírito Santo. Você não tem obrigação de converter ninguém, gente. Olha só coisa linda. Não é nossa obrigação converter ninguém. A Bíblia diz que a gente ia ter poder para testemunhar, não era para converter. Quem converte é o Espírito Santo. Deixa a pessoa, joga a bomba lá naquele coração e deixa que o Espírito Santo trabalhe o resto. Porque o Espírito Santo vai fazê-lo. Mas Ele quer nos usar. Assim como usou João Batista, assim como usou Elias. Tiago fala, Elias era um homem igualzinho a gente, mas ele era consagrado. O Espírito Santo estava nele. Irmãos, quando nós temos a unção de Deus, sai de baixo. Porque nós vamos cumprir a obra e a missão que Ele tem nos dado. Isso não tem a ver com encher a igreja, não tem a ver com números. Tem a ver com o privilégio que Deus está dando para cada um de nós. De um dia chegarmos no céu e alguém falar assim, aqui ó, tá vendo essa pessoa aqui, Gabriel? Miguel, anjo, vem aqui ver. Olha aqui, irmão João. Tá vendo esse homem aqui? Que essa cara feia? Foi esse homem que Deus usou para levar o evangelho e para trazer Jesus para o meu coração. Gratidão eterna. Já pensou isso acontecendo com você? E tem galardão melhor que esse? Não tem, né, gente? Que Deus nos use e nos abençoe. Que sejamos os João Batistas de Morungaba, em nome de Jesus.
Te damos graças, ó Deus, e louvamos o Teu nome, pelo privilégio de compartilharmos a Tua palavra neste dia tão especial de celebração, de aniversário. Que coisa boa estarmos aqui festejando com o Senhor, festejando mais um ano da Igreja de Jesus, que está reunida aqui na Igreja do Nazareno de Monongaba. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui participando dessa festa, mas principalmente de poder compartilhar aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado no nosso coração, como sendo a pérola de alto valor. Descobrir o reino de Deus é descobrir algo de altíssimo valor, porque é a forma de retornarmos para a nossa eternidade com Deus. Fomos criados para vivermos eternamente com o Senhor. O pecado rompeu esse processo, mas Jesus restaurou. E hoje nós somos e estamos no caminho que é Jesus, o caminho de volta para o céu. Portanto, nos ajuda, Deus, a trazer várias pessoas para andarmos juntos nesse mesmo caminho que o Senhor preparou. Oramos com muita gratidão no nosso coração, nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe seu coração, sua vida. Amém.